A grande maioria dos raios, 99%, é nuvem solo, ou seja, raios que se originam nas nuvens e chegam ao chão. Apenas 1% dos raios é ascendente, partem de algo na superfície. Esses percentuais apenas se alteram em locais específicos, construções muito altas, onde o número de raios ascendentes pode superar os raios nuvem-solo. O Grupo de Eletricidade Atmosférica, ELAT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, capturou pela primeira vez imagens de raios ascendentes no Brasil. 4 raios ascendentes que tiveram início a partir de uma das torres situadas sobre o Pico do Jaraguá, na cidade de São Paulo, e foram registrados em um intervalo de tempo de apenas 20 minutos. Essa é a primeira comprovação de ocorrência desses raios, de raios desse tipo, no Brasil, afirmou Marcelo Saba, pesquisador do ELAT e responsável pelas observações. O registro de 4 raios ascendentes também foi algo que chamou a atenção dos pesquisadores. Este é um número muito alto ainda mais considerado o pequeno intervalo de tempo. Já falei aqui que as questões, segundo o Guia de Elaboração de Itens do INEP, para elaboração de itens para o Enem, de questões para o Enem, precisam ser contextualizadas e tudo começa com um texto base, que é preciso sempre fazer a referência de onde esse texto foi tirado. De livros, de revistas, de artigos científicos, de sites na internet, e que é preciso que se diga, nesse caso, quando o site for acessado. Porque mesmo que o conteúdo seja retirado, é necessário que seja feita a referência e o autor, o elaborador da questão, é responsável por ter verificado aquela informação. Então eu queria, lembrando isso, chamar a tua atenção para quando é que esse material aqui foi acessado. Olhe na tela. Nós estamos hoje a 24 de fevereiro. Eu acessei esse site, é o Geofísica Brasil, que é um dos sites que divulga o material do INPE, há 10 dias, no dia 14 de fevereiro. E você viu aqui que o texto diz que é a primeira vez que se capturam imagens desse tipo no Brasil. Então, em sendo a primeira vez, e nós estamos hoje no dia 24, e a coisa foi noticiada 10 dias atrás, então é um assunto atual. E aí então vamos pensar, e aí vamos ligar todas as informações. O Brasil é o país com maior índice de incidência de raios. Por conta disso, muita gente morre no país, principalmente por falta de saber como se precaver. Isso é conhecimento básico de física. Aí entra o trabalho do ELAT, o Grupo de Eletricidade Atmosférica, e do INPE, de Pesquisas Espaciais. E agora nós temos um fenômeno novo, como se não bastasse tudo isso, dentro desse quadro, a história dos raios de baixo para cima. E aí então, se já é difícil prever raios descendentes, como foi dito no texto, são 99% dos casos. O natural é você ter o raio vindo como uma descarga elétrica da nuvem para o solo. E aí, então agora nós temos essa novidade, esses raios que acontecem de baixo para cima. Agora, preste bem atenção para você entender qual a diferença desses raios ascendentes para os raios descendentes. Olhe na tela. O intenso processo de verticalização das cidades brasileiras propicia o aumento desses raios ascendentes. E a pergunta é, por quê? O que acontece? Quando a gente fala verticalização das cidades brasileiras, pense comigo, quando você fala verticalizar, e aí então o professor de atualidades, o professor de história, o professor de geografia, o professor de biologia nas aulas de ecologia, vem discutindo muito esses temas com relação aos processos de urbanização e, dentro dos processos de urbanização, a formação das ilhas de calor, por conta da presença do asfalto. E aí imagina que isso mexe com o clima, mexe com a umidade relativa do ar, mexe com a temperatura média local, isso já aumenta a quantidade de chuva no local, então isso já aumenta a probabilidade de tempestade. E aí você ainda tem a falta de planejamento,
em construir prédios em grande quantidade e prédios muito altos. E além desses prédios serem muito altos, tu ainda coloca uma antena lá em cima, que é o para-raio. E aí então o que a gente está fazendo? A gente está pegando construções que normalmente são largas, de grande área, e está compactando essas construções cada vez mais altas. E aí então de novo a gente vai fazer referência à mínima área, que provoca maximização da densidade superficial das cargas, um aumento do campo elétrico no lugar, ou seja, o chamado poder das pontas. E então, quando você provoca isso, é possível que haja concentração de cargas negativas oriundas da superfície da Terra, porque a Terra como um todo é um corpo carregado negativamente. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não sabe. Se você não lê isso, ou se você não estuda, ou se você vê isso em alguma aula, muita gente não sabe. Mas a Terra é um corpo com carga residual negativa, e na hora que você aumenta o poder das pontas lá no topo de um prédio, você provoca concentração de cargas negativas ali. Além disso, você encurta a distância entre a Terra e a nuvem, provocando um aumento na diferença de potencial, um aumento no campo elétrico no ar daquele espacinho e, consequentemente, a quebra da rigidez elétrica. E lá você vai ter uma descarga. E, nesse caso, de baixo para cima, que são chamados raios ascendentes. E é esse fenômeno que é novo, ou pelo menos o registro dele é novo aqui. E aí, então, tem a ver com a situação econômica, financeira, uma circunstância local, mas no final das contas é grandeza física. Diminui a área, aumenta a concentração de cargas e você tem então o aumento do poder das pontas. Para a gente poder fechar na alternativa, olho na tela. A verticalização das cidades brasileiras propicia o aumento desses raios ascendentes porque você tem um aumento da chamada poder das pontas, a gente faz referência aqui, poder das pontas, a blindagem eletrostática, uma maior quantidade de carga positiva na nuvem, ou densidade superficial de cargas, ou a rigidez elétrica. Veja bem, não ocorre a diminuição da rigidez elétrica, é uma característica do ar. Quando você fala do poder das pontas na alternativa C, mas não é uma redução. O que a gente tem que ter é uma ampliação, um aumento. No caso da blindagem eletrostática, o que a gente está falando aqui não é da distribuição de cargas. E também não é da concentração de carga positiva. É o contrário, a concentração de carga negativa. Então, para marcar como resposta correta, a gente teria que dizer aqui, então, a criação de pontos de grande densidade superficial. Nesse caso, então, nós estamos fazendo referência à alternativa B de bola. Praticamos mais uma vez a habilidade 21 para explicar fenômenos naturais, né, fenômenos atmosféricos na Terra referentes ao âmbito do eletromagnetismo.